De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia do Guilherme. Guilherme, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da TV Educadora. É um prazer da gente estarmos aqui para vir falar desse grande festa, desse grande evento e esse encerramento maravilhoso, né, dessa campanha. Nós que estivemos aqui há 100 dias atrás, 90 e poucos dias atrás, e divulgar aí o grande sorteio de domingo. Eu sei que todo mundo está na expectativa, né? A gente até brincava que essa época começa a brotar cupom para todo lado, e essa é a dica que a gente já dá para as pessoas, né? Já aproveite aí essa sexta e o sábado, se revira as gavetas aí, se tiver algum cupom ainda, é a hora de preencher para poder entregar. Exatamente, Luciano. Até domingo nós teremos um horário extra de funcionamento, trabalharemos com a loja 1 e a loja 3 até às 18 horas, para que aquelas pessoas que ainda têm seus cupons em casa, estão preenchendo, aquelas pessoas que precisam fazer aquela última compra para juntar os R$ 50, vá no supermercado até às 18 horas, a loja 1 e a loja 3 até às 18 horas, preencha seu cupom, exija seu cupom, ponha na urna. O importantíssimo, Luciano, preencha corretamente o cupom, coloque o seu nome legível, endereço legível e o RG, ou qualquer documento de identificação, RG ou CPF. Mas não esqueça, por causa do regulamento da Caixa, caso não tiver algum documento de identificação, no caso o RG ou o CPF, infelizmente a própria Caixa desclassifica o ganhador. Uhum. E essa questão, né? Preenchimento correto, às vezes a pessoa está ansiosa aí, tem um número de cupons muito grande, então é muito melhor preencher com calma, ter todos os dados, porque imagina você ser sorteado depois e perder porque preenchimento. Exatamente, a gente vai ter um fiscal e duas testemunhas que a gente vai pegar aleatória ali no sorteio, e infelizmente se não tiver com o nome, o endereço, o RG e a resposta real, infelizmente vai ter que ser impugnado e nem falar o nome a gente pode. Lembrando, eu não tenho telefone celular, não tem importância, o telefone não é obrigado, porque tem muita gente que não tem telefone, a gente não pode obrigar a pessoa a ter um telefone. Mas o RG todo mundo tem, o endereço todo mundo tem que estar hospedado em algum lugar e o nome tem que ser legível, para que não haja dúvida, né? Para que não tenha... Aqui em Batatais, por incrível que pareça, a gente tem bastante homônimo, né? Uhum. José Carlos da Silva, Maria Aparecida da Silva, então para que caso ocorra algum homônimo, o RG vai ser o que vai ser o diferencial. Uhum. Também, né, é importante a questão quando a gente fala aí dos dados, porque quem fiscaliza não são vocês, é a Caixa, né? Então isso a gente também tem que destacar, né? Às vezes, olha, eu até entendo, eu conheço a pessoa, mas... Sei que é a pessoa. Exatamente. A gente sabe que é a pessoa, sabe? Porém, atrás do cupom é uma campanha, Luciano, muito séria. Nós começamos lá em agosto, é uma campanha que tem um certificado da Caixa. A gente paga um imposto extra na Receita Federal para que tenha toda a seriedade. E com isso, existem algumas regras, né? Então, atrás do cupom está dizendo claramente que será desclassificado o cupom que não estiver um documento de identificação. Perfeito. Falando a respeito do sorteio final, né? Ao longo da campanha aí, vocês já realizaram diversos sorteios com outras premiações, e que tem sido uma tradição das campanhas, né, Guilherme? Premiar ao longo de todo o espaço de tempo aí da campanha. Exatamente, Luciano. A gente não gosta de fazer um único sorteio no final, né? Então, vocês mesmos estiveram aqui, nós sorteamos aí os 3 vales compras, um ano de supermercado grátis por loja, né? E esses 3 ganhadores já estão usufruindo esse prêmio pelo 2º mês consecutivo. Todo dia 1º de cada mês a gente abastece o cartão dessa pessoa, então sorteamos aí 3 ganhadores. O cupom deles voltaram para a urna, porque para participar do grande sorteio, isso é regra, todo mundo tem que estar apto a participar do último e final sorteio. Então é isso aí, uma campanha que, graças a Deus, caiu no gosto do consumidor, realmente é um sonho, foi um sonho nosso, conseguimos realizar de uma maneira que a pessoa que vai ganhar, o que está concorrendo, está sonhando junto. A gente está muito feliz com essa campanha e eu tenho certeza que quem ganhar vai fazer um bom uso,
Talvez você tenha a casa, mas seu filho não tem, seu irmão não tem, seu pai não tem. Então, com certeza, alguém da sua família vai precisar. E nós do Real, Luciano, a gente torce para que quem ganhe faça um bom aproveito, um bom uso. Afinal de contas, se ganhou é porque comprou no Real, acreditou no Real, então ele mereceu ganhar. Tradicionalmente, né, um sorteio com uma grande festa, né, Guilherme? Exatamente, Luciano. Um grande sorteio, eu acho que necessita de uma grande festa para que vá todo mundo se divertir, curtir, ver o sorteio em loco. Quem não puder ir no sorteio, assista ao vivo pela TV Educadora a partir das 18 horas. É uma coisa que a gente faz questão, Luciano. Eu não abro mão do sorteio ao vivo pela TV, onde mostra seriedade, transparência, a câmera está ali em cima do palco, filmando tudo. Então, assim, a gente gostaria de contar com a presença de todos lá, em frente ao Real do Riachuelo, a partir das 18 horas, um grande show, um grande Júlio César e Adriano, está arrebentando, teremos pipoca, algodão doce, toda a parte de segurança, fechamento de rua, banheiro químicos, enfim. Preparamos de tudo para que seja, para quem for lá, acompanhe um belíssimo show. Mas para quem está de preguiça, domingo à tarde, não quer sair, está tomando uma cervejinha em casa, liga na TV Educadora, 59.1 e acompanha ao vivo das 6 da tarde às 8 da noite. Perfeito. E com show, né, a gente sabe que sempre tem todo esse preparativo aí para o sorteio que as pessoas gostam tanto, né? Exatamente. É um show bacana, um show sertanejo, que eu acredito aí que agrada um bom número de pessoas, né? A gente fica meio assim que show pega, então você pega um sertanejo, um pessoal eclético aí que pode talvez tocar algumas outras músicas, mas sempre pensando aí em agradar a grande maioria. Como eu te disse, vamos juntar às 6 horas, a hora que fechar a loja do centro, a loja do Castelo já vai estar lá. Nós vamos juntar todas as urnas, todos os cupons, iremos colocar na urna mãe. Durante todo o sorteio, Luciano, mexendo, iremos fazer alguns sorteios antes, vale compras, kit churrasco, volta o cupom para a urna com a urna mãe e a gente pretende por volta das 7h30, 20 para as 8, né, 19h30, 19h40, estar sorteando a casa, para que dê tempo da gente trazer o ganhador, para que ele venha, suba no palco, né, para mostrar a felicidade dele, porque para que dê tempo ainda o horário de TV e o horário de show. Então a gente imagina estar sorteando a casa por volta das 19h30. Uhum. E também a questão prática aí que a gente viu esse tempo todo das pessoas querendo conhecer um pouco, né, da estrutura da casa, né, o quanto que também movimentou isso, né, Guilherme? Bacana, muito bem lembrado. Nós tivemos aí ao longo de 60 dias, todos os sábados, a casa aberta à visitação. Acabamos de fazer um flash ao vivo pela Rádio Educadora e uma transmissão ao vivo pelo Facebook, agora da casa, então entra na internet e acompanha a casa. Mas quem ainda não teve a oportunidade de ir lá, amanhã a casa estará aberta das 9 ao meio-dia, das 9 da manhã ao meio-dia, para você ir lá, sonhar a casa um dia antes do grande sorteio. Tem uma urna lá dentro, tem cliente que todo sábado está indo lá, preenchendo o seu cupom, colocando na urna lá na casa, que depois ela vai ser misturada junto com as outras, mas tem muita gente que é superstição, né? Ela quer preencher o cupom lá dentro da casa. Então amanhã convido a toda a população para que vá entre 9 da manhã ao meio-dia conhecer a casa. Perfeito. Lembrando também, como vocês já colocaram, da questão da estrutura dos móveis, né, que vão ser entregues depois do sorteio. Exatamente, Luciano. Os móveis inteirinho está comprado, desde móveis, cama, mesa, banho, utensílios domésticos, tudo já está comprado, está dentro do Real. Nós iríamos mobiliar, mas nós ficamos talvez com receio de estragar algum móvel, de riscar algum móvel, ou de ter algum tipo de vandalismo, então nós seguramos os móveis lá dentro do supermercado, tudo embalado bonitinho, e na segunda-feira, no dia da entrega da chave, em loco, lá na casa, nós estaremos entregando o móvel também em loco para o ganhador. Então, já nessa segunda-feira, se o ganhador tiver disponibilidade, nós estaremos fazendo a entrega da chave e dos móveis
a educadora vai estar lá filmando, faremos transmissão ao vivo pelo Facebook. Já na segunda-feira, se tudo correr bem, o ganhador, já pode passar a noite na casa. E também é interessante destacar essa questão, né? Porque às vezes a pessoa tem que também organizar as suas coisas, né? Olha, eu já tenho alguns móveis, então é interessante isso porque ela vai dimensionar a casa de acordo com o que ela quer. Exatamente isso. Nós pensamos, eu vou mobiliar a casa, eu vou colocar os móveis ali para ela. Não, deixa ela, que eu quero que coloque a TV aqui, eu vou pôr o sofá aqui, essa cama de casal não é nesse quarto, é nesse. Então, por isso que nós decidimos. Deixa o ganhador escolher aonde vai cada móveis. Foi pensando nisso que nós seguramos o mobiliário da casa, mas está tudo pronto e segunda-feira, se Deus quiser, se o ganhador estiver presente com os documentos em mãos, nós já iremos fazer o contrato da entrega da chave. A questão da escritura hoje não depende da gente, depende de questão de cartório, que hoje está agendando para passar a escritura. Então, assim que o cartório agendar para quarta, para quinta, para sexta, a escritura já será passada no nome do ganhador. Não pode, tem que ser exatamente no nome do ganhador. Então, se for o menor, passa no nome do menor com usufruto do maior, né? Evidentemente. Então, assim, daí a questão de cartório, tudo, mas e o principal, Luciano, sem custo algum, nem custo de xerox, o ganhador da casa vai ter. Porque é a responsabilidade 100% nossa. Nós falávamos da questão do cupom, a Laura com uma questão interessante, né? Às vezes as pessoas mandam fazer carimbos para o cupom, ela pergunta se é válido ou não. Laura, é totalmente válido, desde que no carimbo esteja nome, endereço, CPF ou RG e a resposta embaixo real. Pode ganhar pessoa jurídica? Pode, desde que esteja o nome da pessoa jurídica, o CNPJ da pessoa jurídica e o endereço da pessoa jurídica. Então, pode ganhar também. Pode ganhar entidade filantrópica? Pode também, desde que seja o nome da entidade, o CNPJ da entidade e o endereço. Pode ganhar tanto pessoa física, quanto pessoa jurídica, quanto entidade. Porque, afinal de contas, Luciano, todo mundo compra, né? Então, uma empresa, ela pode comprar seus materiais de limpeza ali e tudo, e ela pode preencher. Então, pode carimbo sim, desde que o carimbo esteja nome, endereço, RG e embaixo não pode esquecer da resposta real. Tem que ter o real lá escrito lá embaixo, que muito provavelmente o carimbo não vai ter. Mas é isso, né? E a gente percebe mesmo que as pessoas às vezes fazem até no padrãozinho do cupom mesmo, né? Tem essa possibilidade. Tem muita gente que faz, porque hoje o carimbo é barato, né? Hoje o carimbo R$10, assim, você faz. Então tem muita gente carimbando, pode sim, sem nenhum problema. Empresa, pessoa física, jurídica, entidade, todo mundo pode ganhar desde que sejam os documentos em dia. Uma outra coisa que pode também, que muita gente pergunta, tem muita gente que tem superstição e coloca no nome do filho. Então, o filho tem 3 anos, 4 anos. Pode ganhar? Pode. Mas o RG tem que estar no nome do pai ou da mãe. Tá? Então, você pode colocar, meu filho tem 1 ano. Coloca o nome do filho, só que ele não tem RG. Ele pode ser premiado? Pode, desde que tenha um documento de identificação da mãe ou do pai. Sem RG, Luciano, infelizmente, sem o RG, a resposta, infelizmente a Caixa desclassifica. É aceitável ganhar uma criança de 1 ano, desde que esteja o RG do pai lá, dizendo que fui eu que preenchi em nome do meu filho. Perfeito. E o prêmio é a casa, né? Muitas vezes, por exemplo, quando você fazia a campanha das barras de ouro, né? Tem toda uma dificuldade, por exemplo, em sortear dinheiro, né? Isso. Então a casa ela tem o valor, se a pessoa quiser depois comercializar, mas é a casa. Não, é a casa, é físico, é igual a barra de ouro. A gente dá o certificado em barra de ouro. Se o cliente quiser ficar com o certificado, ele fica, né? Às vezes acha que o ouro vai aumentar ou não. Só que na maioria das vezes ele vende isso para a gente já no mesmo dia, na mesma hora. E a casa não, a casa é um imóvel físico, então vai para o nome dela, não há possibilidade nenhuma da pessoa falar, me dá 150 mil, me dá 100 mil, não. É a casa dela, vai para o nome dela, depois ela faz o que ela quiser, mas a escritura tem que sair no nome dela. Perfeito. E é interessante destacar isso, né? Porque às vezes as pessoas
a gente pega um período, né, ainda, né, que a gente está se recuperando aí de crise, etc. As pessoas têm dívidas, têm essa esperança, mas vai ter que comercializar o imóvel caso queira ficar com o dinheiro. Exatamente. Lembrando, o que a gente pede caso a pessoa decidir vender o imóvel, sim, pede, é que a gente que valorize o imóvel que sem ganhou. Dúvida, sem dúvida. Então, segundo os corretores da cidade, ali a casa daquele jeito, murada, portão eletrônico, porcelanato, enfim, ela vale de 180 a 200 mil. Então, assim, se a gente puder fazer um pedido, caso a pessoa quiser vender, é que venda em valor de mercado, né? Que hoje é de 180 a 200 mil reais. Sem falar na questão de todos os móveis também inclusos aí que valorizam ainda mais. Só de móveis ali foi investido mais de 30 mil reais, Luciano. Então, eu não estou contando móveis, né? Se for uma boa lembrança, com os móveis ali passa de 200 mil, porque nós investimos aí mais de 30 mil reais em móveis. E é importante destacar isso, né? Porque tem essa questão de toda uma infraestrutura que foi pensada, foi planejada, é uma casa realmente de primeira linha, né? É difícil encontrar um imóvel com tanta qualidade hoje na cidade, com acabamento tão detalhado, né, Guilherme? Exatamente, Luciano, um acabamento detalhado, um porcelanato, LED, tudo, e ela foi pronta para aumentar. Então ela já está com a planta aprovada na prefeitura, caso a pessoa quiser construir o terceiro quarto. Ela já está com a planta aprovada na prefeitura, caso ela queira estender a garagem, fazer uma garagem para 3 carros, ou fazer uma área de churrasco. Então, nós pensamos, claro que pode ganhar uma mãe com filho, ou um casal sem filho, mas pode ganhar uma pessoa que tenha 4, 5 filhos. Então, a gente já pensou no futuramente o ganhador aumentar a casa. E isso também é bacana, né? Porque às vezes você acha até imóveis interessantes na cidade, mas sem essa possibilidade de aumentar, sem o projeto total, né? Ou com garagem limitada. Então, a estrutura que vocês montaram foi pensando no padrão médio da população hoje, né, que se encaixa no perfil da maioria das famílias. Exatamente. É uma garagem com abrigo muito bom, corredor dos dois lados. Então, uma casa que tenha corredor, isso valoriza muito. Onde ventila, né, passa ventilação, todas as portas e janelas de alumínio, enfim, a bancada ali com mármore, pia com mármore. Assim, Luciano, foi uma casa que realmente eu tenho a agradecer ao pessoal do Jardim Davi Rodrigues, a Red Negócios, que eles fizeram, o pessoal da Red fez um negócio fantástico aí pra gente, porcelanato 50x50, enfim, tá tudo prontinho para rufo nos muros, para que não dê infiltração, até o número da casa foi pensado, foi de inox, aço inox, então assim, foi interfone, você está lá fazendo o seu almoço, tocou a campainha, você não precisa sair, toca o interfone, você abre o portão, então enfim, até o interfone a gente pensou. Quando se pensa também na questão prática aí de toda a estrutura que foi desenvolvida, de todo o planejamento, né, a gente percebe também que é em um espaço, né, em um bairro que tem tudo para ser uma grande estrutura da cidade. A gente tem visto aí, né, toda a divulgação da área e realmente será um bairro de muita qualidade. O bairro Jardim Davi Rodrigues, eu tive o prazer de conhecer em setembro do ano passado, agosto, setembro, quando nós começamos a negociar, e realmente eu pude ver a seriedade do bairro. Um bairro com uma infraestrutura ímpar, todas as ruas asfaltadas, rede de esgoto, energia, muita área verde, 2 praças, enfim. Então realmente foi um bairro que foi pensado a dedos, leva o nome do Davi Rodrigues, que é o pai do Dave, né? Então o Dave fez questão de fazer um bairro bacana, administrado pelo Porto, pelo Sávio, lá da Red. Então é um bairro que foi feito de família para família. Então é um bairro que o Dave não economizou em nenhum minuto a fazer o bom e o melhor para levar o nome do pai dele. Então o bairro Jardim Davi Rodrigues hoje, sem sombra de dúvida, é um dos melhores bairros planejados e projetados da cidade, Luciano. E também, né, dentro da promoção, a gente percebe aí
todos os depoimentos, a gente vê os espectadores aqui, né, a Maria Elisa, o Zé Cláudio e a Rosana parabenizando pela campanha, dizendo que sempre participaram das campanhas do Real, que admiram o trabalho e estão parabenizando. Então a gente vê esse carinho mesmo que as pessoas têm e já virou uma rotina, um hábito de participar das campanhas, né, Guilherme? Isso é muito legal, Luciano. A gente tem a agradecer a todos esses clientes, aqueles clientes do dia a dia. Todo dia a gente recebe um abraço lá no supermercado. Parabéns pela campanha, parabéns por pensar na gente, parabéns por sempre querer surpreender a gente. Eu digo isso, já disse há 100 dias atrás, quando nós estivemos aqui. Isso a gente entende que é uma retribuição por tudo que os nossos clientes fizeram e fazem por nós durante esses 34 anos, durante esse ano de 2017 inteiro, que mesmo com crise, foi um ano de muito crescimento para nós, onde nós reinauguramos uma loja de 20 anos, né? Então fizemos uma loja totalmente nova, acabou a loja, lançamos o sonho da casa própria, enfim. Lembrando que essa, Luciana, é a 4ª casa que a gente sorteia. Nós sorteamos uma casa em 99, uma casa em 2004, uma casa em 2005 e agora em 2018 sorteando a 4ª casa, né? Então, e bacana que os 3 primeiros ganhadores, um parece que precisou vender depois de 10 anos, os outros 2 últimos não, estão morando. Eu me recordo do último, é o Zapa ali dos bancários, que até quem mora na casa é o Rodrigo Zaparoli, o filho dele, que é professor ali na piscina. Então, isso é bacana, isso é gostoso. É claro que quem ganhar, ganhou, mereceu, comprou no Real, acreditou no Real, mas a gente fica feliz quando fica sabendo que a pessoa está cuidando da casa, está morando na casa. Isso com certeza deixa a gente com um pouco mais de alegria, né? E saber que a campanha teve uma grande valia. Sem dúvida. Guilherme, eu quero agradecer a presença, nós vamos estar juntos aí acompanhando toda a transmissão com a família da educadora aqui, né, desse sorteio. O Bruninho também da barbearia está parabenizando o Real pela maior promoção já vista em Batatais, e eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso e sempre acompanhando as expectativas aí da população, né, que tem falado muito da campanha. A gente só tem a parabenizar todo esse investimento mesmo, esse retorno aqui para a própria população. Luciano, obrigado Bruno, o cliente nosso ali do Real do Centro. Enfim, realmente, isso aí é a retribuição nossa. E sempre que a gente puder fazer uma campanha, prestigiar o nosso comércio, prestigiar a nossa população, prestigiar as nossas entidades, pode ter certeza que o Real sempre vai estar junto, e porque nós crescemos aqui, nós nascemos aqui, tivemos nossos filhos aqui, então com certeza é aqui que nós vamos viver. Então a gente sempre quer o melhor. Então, obrigado a todos os nossos clientes. Convido a todos vocês para domingo estarem lá num belíssimo show, acompanhando em loco. Mas caso não puderem, 6 horas da tarde, TV Educadora ao vivo, 59.1, mostrando toda a transparência possível. Obrigado, Educadora, por mais uma vez abrir a porta para a gente e divulgar esse trabalho nosso. Boa tarde a todos, bom final de semana e que domingo à noite aí a gente esteja festejando aí junto com o ganhador. Maravilha. Bom, no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho a respeito das ações da APAE aqui no município. Voltamos já. De volta com a Educadora em Entrevista aqui na Companhia da Cristina. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Lu. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando das ações da nossa APAE. Bom, sempre no início de ano a gente começa uma questão de continuidade dos trabalhos, né? E falando em continuidade, tem todas as ações que a gente sabe que ajudam na manutenção de maneira imprescindível para esse trabalho, né? Uma das coisas que deu muito certo no ano passado foi essa mudança da colaboração, né? De como as pessoas colaboram e como isso se reverte em premiação. A gente tem que agradecer demais, né? Porque o que o Guilherme estava falando, né? O ano passado, um ano que a gente sabe, né, da situação econômico-financeira do país
e como as pessoas se somam, como as pessoas fazem, e a gente só tem realmente aí muito a agradecer, né, a toda a população que faz com que a APAE consiga prosseguir com os seus serviços, né, com o seu trabalho e fazer isso com qualidade, né? A gente assim, tem muito e só tem a agradecer a todas as pessoas. Tem as participações mensais, tem as empresas, e agora tem uma empresa amiga, mas são muitas as empresas que ajudam. Acho que todas as empresas de Batatais, de alguma forma, participam, né, do trabalho da APAE. Então, seja pequena empresa, empresa de grande porte, médio porte, enfim, todas, de alguma forma, sempre buscam ajudar, e a gente só tem a agradecer, porque é essa soma, né, esse trabalho de todos que faz com que a APAE seja uma referência, né, Lu? Porque assim, a gente sai de Batatais e, nossa, né, o trabalho de vocês e como que vocês fazem, e no sentido do serviço mesmo, né, a prestação de serviço para a comunidade. E o resultado ele vem realmente dessa credibilidade, dessa confiança que os batataenses têm na instituição. Então a gente tem muito a agradecer e é isso, né? Estamos aí começando mais este ano, né? Com todos os atendimentos, né? Passamos por esse período aí que foi um período, né, muito difícil, de muita luta, mas é o que a gente fala, né? Esse trabalho é sempre de luta, sempre de busca, né? Já é característico. Uhum. E de fato é sempre aquela questão que eu coloco, né? Assim como numa casa, né? Todo final de mês tem as contas de água, tem conta de luz, tem folha de pagamento, enfim, tem uma série de despesas que todo ano você tem que começar de novo o trabalho para ter recursos para que isso ocorra, não é simplesmente prestar o serviço. E assim, a APAE, nós dizemos sempre que são várias instituições em uma, porque, né, tem o atendimento ao idoso portador que tem uma deficiência que adquiriu ao longo da vida, tem o atendimento às pessoas com deficiência que tornaram-se, né, pessoas idosas. Então é um atendimento, né, cada um tem uma característica, então tem um atendimento diferenciado. Tem as crianças, né, tem bebês, tem crianças, tem adolescentes, jovens, adultos e idosos. Tem a parte da assistência social, tem a parte da saúde, a parte da educação, a parte da prevenção, né, que está dentro da área da saúde, mas é bem grande. Então, são várias entidades dentro de uma, né, de uma entidade, e assim, tem depois as unidades, né, o Centro de Formação Profissional, a Unidade de Vivências Ambientais, ali conhecido como APAE Rural, onde tem a ecoterapia, né? Então, para conseguir fechar realmente todas essas contas, né, somente mesmo com, né, como diz sempre a Carminha, né, com Deus, né, porque assim, às vezes você fala como é que vai acontecer, e acontece, né, e com a ajuda de todos mesmo, porque assim, né, tem as pessoas que vêm para o caminho e ajudam, né, sempre na hora que precisa tem alguém ali, né, ou muitas pessoas que vêm, faz uma ação e dá o resultado que é necessário para esse atendimento da população. Uhum. A questão também fundamental aí quando a gente pensa no atendimento é que ele não se atém ao frequentador da APAE, vamos dizer assim, né? Mas se acaba tendo todo o conjunto da família que também tem esse foco no atendimento. Com certeza, principalmente na assistência social, né? E a assistência social acaba participando de todas as outras áreas também. Mas tem essa família, e às vezes essa família tem um familiar, às vezes tem 2, às vezes tem 8, e que acabam precisando de um suporte, né, de um apoio.
Então, a APAE, ela tem muito essa questão de atender a pessoa com deficiência e também atender a família e, né, existem casos em que a família ela se torna adoecida por uma pessoa que precisa de uma atenção 24 horas. E aí, né, dentro dos projetos, tem o projeto Cuidando do Cuidador, porque realmente, né, é necessário. E ali na parte onde atendem as pessoas idosas, a família que precisa trabalhar, né, porque hoje, né, a mulher trabalha, então não tem como cuidar daquela pessoa e a pessoa precisa se organizar para atender aquele familiar, porque é muito necessário, né, é uma responsabilidade. E então tem muito essa questão assim de atender muitos familiares, né? Então a APAE ela também tem esse apoio, esse acompanhamento com as famílias que é muito grande. E o Caio tocando num assunto interessante também, né? Que a gente às vezes comenta aqui, que as pessoas não conhecem toda a gama de estrutura, né? Não só da unidade mais antiga aqui, como da própria unidade agrícola, né? Sim. E a gente está sempre convidando, né, as pessoas, porque conhecer, né, ir até lá faz toda a diferença. Então a gente pede para que as pessoas elas entrem em contato, né, e conheçam realmente essa instituição, porque as pessoas ela é de Batatais, pertence a Batatais e são as pessoas de Batatais que fazem com que a APAE seja a APAE. Então a gente pede muito, né, para que as pessoas vão até a instituição para conhecer, que faz realmente toda a diferença. Uhum. Quando a gente pensa no uso das estruturas, né, tem o perfil de cada aluno também, né? Nem todos estão na rural, depende muito do perfil mesmo. Sim, tem a escola, né? Então a APAE ela tem uma parte ali que é todinha escola. E as salas são muito diferenciadas, porque é muito específica mesmo, né? O público é um público diferente. Então a gente pede para que as pessoas, né, realmente conheçam, porque não dá para explicar em palavras o como é. Mas tem essa escola, tem a parte da assistência social. Então na assistência social muitas pessoas frequentam, né, a unidade agrícola, né, que ali tem todo um espaço que estimula realmente várias habilidades, capacidades, né, que os alunos têm. E a parte de saúde, né, o ambulatório ali de saúde realmente também é muito grande, então, né, tem várias especialidades, muito específico, né? Uhum. Então as pessoas realmente têm que conhecer. Perfeito. O Donizete perguntando, né, a respeito dos critérios aí, né, de avaliação de idade, de condições. A APAE era focada no passado muito em cima da questão da síndrome de Down, né? Agora abriu mais o leque, né? A APAE ela sempre atendeu a pessoa com deficiência intelectual. Então a característica da pessoa com síndrome de Down ela tem mais características, né? Mas a APAE sempre atendeu, né, a essas pessoas com deficiência intelectual. Autismo, né? Então muitas pessoas, né, conseguem ver hoje mais essa questão do autismo. Então a APAE ela tem, né, muitos alunos, usuários dos serviços de assistência e da saúde também, que tem, né, e são várias outras deficiências que são deficiências intelectuais. Também tem muito a questão da prevenção. Então, tem pessoas que precisam de um exame auditivo, né, não tem uma deficiência auditiva, mas ela precisa saber e se tem, né, se está num nível, né, mais leve, né, ou mais grave. Então, tem todo esse atendimento também. E tem a deficiência, né, às vezes a pessoa tem deficiência física e deficiência intelectual também, porque na escola, a APAE hoje, as pessoas têm uma deficiência intelectual bem mais grave, porque a síndrome de Down,
ela traz também a deficiência intelectual, ou não, tem pessoas que têm a síndrome de Down com um grau muito leve de deficiência intelectual, mas né, o público da APAE hoje, para a escola, é a deficiência realmente mais grave. As pessoas, os alunos que têm uma deficiência mais leve, já foram para a rede comum de ensino, que hoje tá bem mais preparada. Quando a APAE começou em 1970, já tinha aquelas pessoas que passavam, aqueles alunos que passavam ali pela instituição, que recebiam os atendimentos e que ficavam aptos a frequentar a escola comum. Então, já também naquela época, já era encaminhada. A APAE Batatais sempre encaminhou, né, o aluno que a rede estava preparada para recebê-lo, ele sempre foi encaminhado, né, com deficiência intelectual mais leve, né, sempre foi. E tinha outros atendimentos na instituição. Perfeito. Então, o critério é deficiência intelectual? Hoje, para a educação, deficiência intelectual. Para a assistência, deficiência intelectual, e os familiares das pessoas que têm deficiência intelectual que precisam ali da APAE. Também tem o Centro do Idoso, que faz parte da assistência, que são pessoas, né, idosas, né, com idade superior a 60 anos, que precisam de atendimentos tanto para atividades socioeducativas, socioassistenciais, como também os atendimentos na área da saúde, que é um outro público da assistência que não tem a deficiência intelectual. E hoje a saúde atende a deficiência física, auditiva e intelectual. Perfeito. Bom, a Maria Fernanda aqui parabenizando pelo trabalho e colocando essa questão, né? Muitas vezes existe a dificuldade, né, de avaliação de alguns casos, né? A gente falou do autismo aí, né? Você tem algumas características e que às vezes não é no exame, nos testes que vai se descobrir. Fechar diagnóstico é algo que, né, cada caso demanda um tempo. Então, para ter esse fechamento de diagnóstico, né, também, né, às vezes é um diagnóstico mais preciso e às vezes precisa ter, né, muitos exames, muito acompanhamento para que consiga realmente fechar aquele diagnóstico, né? A Maria Fernanda tem razão, que acontece isso mesmo. Sem dúvida. E é uma questão até, porque hoje parece que com toda a tecnologia, com o avanço da medicina, que é rápido o processo, né? Em alguns casos sim, por isso a importância do teste do pezinho, orelhinha, etc. Mas em outros casos não, então tem até aquela questão de só numa determinada faixa etária que vai ter o diagnóstico correto, etc. Sim, né? porque como a gente estava falando da deficiência intelectual, são muitas deficiências, a gente não tem, são muitas síndromes e às vezes uma muito parecida com a outra. Então, para realmente fechar, é necessário esse tempo, né? E cada caso tem o seu tempo. Uma outra questão, e a Renata destaca também, é a Comissão Mirim, né, que tem realizado um trabalho diferencial e que vai além até da rotina de acompanhamento das ações da APAE. Sim, a Comissão Mirim teve início com o propósito de formar pessoas para trabalhar nas instituições, né? Então, são crianças e adolescentes que têm esse propósito de contribuir com a sociedade. Hoje a gente sabe da dificuldade das instituições em, né, qual é o papel do presidente, do vice-presidente, do diretor social, e o que uma cidade pode fazer, o que a gente valoriza numa cidade, né, a cultura da cidade. E foi com esse ideal, né, que vieram várias crianças e adolescentes para participar, para compreender, e, né, eles trouxeram muitas ideias, pensando também na questão financeira das instituições, de como fazer uma campanha. Então, o primeiro evento que eles fizeram foi uma festa junina e eles, né, então vamos vender, mas vender o quê? Então, o que é que compõe uma festa junina?
o divertimento, né? Porque tem que ser prazeroso para quem participa. Então, foi tudo assim muito pensado pelas crianças, adolescentes e também pelos pais. Nós tivemos no primeiro ano muita participação dos pais, até que eles decidiram trabalhar alguma questão da cidade, fazer uma gincana cultural e, né, trouxeram muitas ideias e foram entendendo essa composição das entidades, né, do presidente, da diretoria, né, a função de cada um. E foi muito interessante. Poxa, mas assim, a gente não quer hoje ter um presidente, nós queremos que todos tenham uma responsabilidade. Então, isso foi bastante interessante, assim, de participar, de conversar, né, muito diálogo. É um público realmente, assim, maravilhoso, né, que a gente tem, assim, muito a aprender, né, e a gente cresce com essa criançada, com esses adolescentes que participam e que às vezes veem coisas que, né, nós adultos já não conseguimos enxergar mais. Então, foi muito positivo. E de fato é uma questão, né, que nós comentamos aqui às vezes, né, que também é um trabalho de formação de pessoas que começam a aprender o quanto essa ação coletiva é importante, né? A gente observava de uma maneira geral o quanto a nossa sociedade foi perdendo isso, né? Quanto as instituições foram, de certa forma, envelhecendo, não porque as pessoas estavam agarradas à ação, mas por não ter para quem passar o bastão, né? Para quem dividir o trabalho. Sim, e eles conseguiram trazer até outras pessoas de uma outra faixa etária, tipo de 20 a 30 anos, né, que a gente não tinha esse acesso. Eles começaram a trazer essas ideias, a trazer essas pessoas, porque é um degrau muito grande que fica entre, né, as pessoas de 40, 50, 60 e os de 20, 30. Então, a gente, né, tem esse degrau aí dos 20, 30 não participando. É uma questão que precisa realmente ser resolvida. E com eles, né, com a Comissão Mirim, né, isso, foi possível perceber isso e já estamos começando aí, né, neste ano de 2018, outras ações envolvendo pessoas dessa faixa etária de 20, 30 anos. Uhum. E também é uma questão, eu acho que prática aí, no sentido das pessoas terem uma rotina até de conhecer as possibilidades do atendimento e de você ter ideias novas, né? Eu vejo o quanto a meninada está envolvida e tem feito isso enquanto rotina mesmo, né, de participação. Sim, é uma contribuição muito valiosa, realmente, assim, né, que é isso, né, a gente participando consegue enxergar essas questões que eles veem, que a gente está ali todos os dias, né, e não conseguimos ver, né, e que vão apontando essas questões que precisam ser observadas e que antes a gente não enxergava. Então, realmente é uma contribuição muito valiosa. Uhum. Com relação aos auxílios, né? A Catarina perguntando aqui quais são as possibilidades de ajudar a entidade. Nós temos a participação mensal, né? Então, em 2016, começamos com a cota premiada, que no ano passado ajudou muito. Então, são pessoas que mensalmente contribuem com valores, né, múltiplos de R$20, ou 40 ou 60, e aí tem essa cota que todos os meses concorre a sorteios de R$1.000 e, né, R$100 do segundo ao quinto prêmio da Loteria Federal. Temos o leilão, que é um evento que ajuda muito, e as pessoas fazem doações, as pessoas vão lá para arrematar, para participar do evento, para estar ali com todos, né? O carro, né, no valor de R$350, que as pessoas já podem adquirir. E
São R$350, concorre a um carro e participa do evento, né? Tem direito a uma pessoa participar desse leilão, que é um dia todo, começa tipo ao meio-dia, vai até às 6h30 da tarde, e é uma confraternização, né, Lu? Tem a Tropa do Bem, que acontece, esse ano vai acontecer agora no mês de abril, né, no dia 21 de abril. Né, são várias atrações sertanejas, né, comida típica caipira. Então é um evento assim bem legal e as pessoas também participam e ajudam a instituição. São R$40, né, o ingresso. E nós temos muitas pessoas que ajudam, os voluntários, que acabam conseguindo doações para o almoço, então a gente consegue receber realmente aquele valor, né, que fica para os atendimentos da APAE. Porque todo evento que a APAE realiza, né, a gente tem sempre que pensar que é para gerar recursos para os atendimentos, né? Então temos muitas pessoas que ajudam, né, na Tropa do Bem também. E no final do ano tem a campanha, né, que é o De Carona, onde as pessoas, né, contribuem com R$20 e concorrem ao carro. Tem festa das madrinhas, enfim, né? Tem pessoas que fazem doações via conta bancária da APAE, teve destinação de imposto de renda, né? No ano passado nós tivemos pessoas que, né, destinaram recursos para a APAE. A nota fiscal paulista, que está tendo alterações aí, mas, né, é possível ainda contribuir, né, fazer a doação, de uma forma diferente, mas é possível fazer a doação para a instituição, né? São várias as maneiras de contribuir. A gente pede para que, né, quem puder acessar o site, tem lá, né, todas essas questões né, de como ajudar a instituição. Nós falávamos da questão do serviço, mas muitas vezes a gente não desencadeia o quanto o serviço é grande, né, Cris? No sentido de, olha, não é simplesmente estar atendendo. Então, tem toda a questão do serviço de prevenção, que é antes mesmo dessas crianças nascerem. Com esses atendidos, você tem todo um sistema aí de transporte, alimentação, de atividades, de acompanhamento médico, enfim, é uma gama de profissionais muito grande e que às vezes, mesmo nós que acompanhamos um pouco mais próximos, não nos damos conta do volume disso. Sim, e essa questão, né? Bom, a gente fala sempre em 3 áreas, mas dentro dessas 3 áreas, nós também, então, tem o Centro de Profissionalização, que está, né, dentro de uma das áreas, que, hoje na assistência social. Tem o Centro de Atendimento ao Idoso, né, Centro Dia, que está dentro da assistência também, que é uma outra parte. Tem o atendimento às pessoas com deficiência mesmo, que precisam daquele atendimento em contraturno ao da escola. Tem aquelas pessoas que têm uma deficiência, mas que já não são mais público da escola, porque o público da escola hoje, nas APAES, é até 30 anos. E essas pessoas, elas precisam, né, de um local onde elas tenham segurança, né, que vai estar ali. Quantas pessoas que a gente sabe que tem Alzheimer e que se perdem, né? Vez ou outra a gente vê um caso de uma pessoa que saiu e não conseguiu voltar para casa. Nós temos todos esses casos, então, de proteção, segurança, alimentação, medicamentos, a própria questão da nutrição, né, para comer nem muito nem pouco, né, porque também tem aqueles casos de pessoas que, pela própria síndrome, né, tem a compulsão, né, busca comer a todo momento, então precisa ter esse controle dentro da instituição, consegue, né, durante o dia, ter aquela alimentação mais regrada. Então, realmente, são muitas as áreas, né, desde o recém-nascido até a pessoa idosa, né, então,
né? Às vezes até antes de nascer, porque precisa de um acompanhamento. Hoje menos, porque o município, né, tem esse trabalho. Mas a APAE, né, na década de 1990, fazia esse trabalho, né, desde a gestante até, né, tem as palestras ainda, que é para noivos, né, como prevenir, né, as deficiências. Então, é realmente, né, um leque muito grande de especialidades e de trabalho, né? Sem dúvida. E um outro dado que eu acho que às vezes fica alheio, né, é a própria questão da prevenção mesmo, mas da atuação pontual, né? Porque às vezes você tem casos propensos à deficiência, você tem casos que é uma questão pontual que pode ser resolvida, né? E ano a ano a gente tem visto isso, né? O quanto essa atuação pontual tem evitado casos. Né? Sim, e essa questão que a gente estava falando da nutrição. A nutrição, ela é muito importante na prevenção. Então, temos casos em Batatais que por uma anemia, por uma alimentação, né, irregular, a criança ela desenvolveu deficiência, né? Então, esse trabalho de prevenção, de orientação, de acompanhamento das famílias, ele realmente é muito importante, principalmente, né, nos primeiros anos de vida. E a APAE faz esse acompanhamento. Quando se pensa também nessa questão de ter essa atuação, né, de ter essa cobertura, essa rede, aí a gente percebe que muitas vezes as pessoas falam do custo, né? Aí a gente fica imaginando do custo que haveria se não houvesse essa rede de prevenção. Verdade, porque cálculos, né, realizados dizem que 70% das deficiências elas são prevenidas. E para você ter a prevenção, o custo é, né, imensamente menor do que uma pessoa com uma deficiência instalada e que vai precisar de toda uma rede, né? E que rede é essa? Então, é nutrição, porque precisa, né, dessa questão da alimentação, geneticista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, terapeutas ocupacionais, né, o pessoal do serviço social, enfermeiros, médicos, né, é muito mais caro, né, você depois precisar disso para sempre do que você precisar disso pontualmente para prevenir uma deficiência. E de fato é isso, né? É um investimento que você tem uma economia, muitas vezes é difícil de se quantificar, né? Porque quando a gente pensa em estatística, as pessoas quantificam só o que está no atendimento, etc. Porque assim, quanto conseguiu prevenir? Né? Quantas pessoas foram realmente atingidas por estas palestras? Né? Mas não teve a deficiência, mas quem disse que teria? Né? Então, fica meio complicado de se estimar. Mas o que a gente consegue enxergar é que a educação infantil, ela os números de casos de crianças, né, com deficiência no município, né, foi diminuído, né, esse número ele foi diminuído. Então, né, pode ser que realmente tenha acontecido aí uma participação, né, desta prevenção. A gente tem, né, assim, é certo que ela faz sentido e ajuda, né? E um caso, né, uma pessoa, uma vida, já valeu, né? É muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque acaba acontecendo uma questão prática aí, né, que é de você desencadear uma série de condutas, né? Nós também temos uma dificuldade hoje em dia, porque apesar de toda a informação, parece que as pessoas têm dificuldade, não no acesso, porque a informação está aí, mas de triar isso, né? A gente nunca teve tanta informação, mas, ao mesmo tempo, a gente cresceu o índice de
por exemplo, síndrome alcoólica fetal, que é um absurdo. É cultural, né? É uma questão de se as pessoas, né, elas fazem uso, sabem que é possível causar essa deficiência, né? Mas é tipo, né, não acontece perto de mim, não acontece comigo, isso não acontece, né? Então, porque as pessoas sabem, né? Tem essa informação de que, né, álcool é prejudicial, de que drogas são prejudiciais, mas às vezes, né, não se importam. Mas eu acredito que muito mais pessoas escutam, fazem o correto, só que aí vai naquela estatística de quantos foram, né, quantos escutaram e quantos, né, absorveram mesmo essa informação, né? A gente não consegue quantificar, mas com certeza tem muitas pessoas que são preocupadas, que ligam, que visitam o site, que buscam informações, até pessoas que vão até a instituição para saber, né, o como proceder para uma gravidez. Então, isso existe, né? Só que o que a gente costuma ver são aqueles casos onde, né, não existiu e que acontece. Então, álcool, com certeza, né? A síndrome alcoólica fetal né? A APAI Batatais, ela, né, teve um trabalho aí muito forte, né? O município de Batatais participou muito com o Dr. Pina, né, do Hospital das Clínicas. Foi feito realmente um estudo muito grande aqui em Batatais, e a APAI é uma referência para esses casos. E a gente, né, sempre que os profissionais eles têm palestras com adolescentes, com, né, jovens, pessoas que, né, estão começando uma vida, né, para cursos para noivos, então sempre é falado, né, do quanto é perigoso o uso do álcool, né, durante a gravidez e até mesmo, né, ele tem efeitos que perduram. Uhum. Para quem quiser colaborar com a APAI, quiser conhecer o espaço, quiser mais informações, como proceder? Ligar no 3661-6000, né, para agendar uma visita. Nós temos a página do Facebook, onde a gente sempre coloca, né, as informações, o que acontece com a APAI. Tem o site também, né, o www.apaibatatais.org.br. E, enfim, né, e ligar, ir lá, né, estamos aí, né, para atender toda a população que sempre nos atende, né, e agradecer, né, Lu, né, começar o ano aí agradecendo já essa certeza, né, de todas as pessoas que irão participar das ações, né, mais uma vez neste ano na APAI. E a gente sabe que, né, são muitas as ações e a gente agradece demais, né, o carinho, a atenção, a dedicação que a população tem com essa instituição que é da cidade, né, é de Batatais. A APAI, ela não é pública, né, ela recebe recursos públicos, mas às vezes as pessoas falam assim, mas não é uma instituição pública? Não é uma instituição pública, é uma instituição do terceiro setor, né, que recebe verbas públicas sim, né, mas que é essa mistura entre o setor público e privado que faz com que, né, a instituição ela seja, né, reconhecida aí, né, em todo o estado e até em todo o Brasil, né, porque, né, às vezes saindo, né, fora de São Paulo, escutamos, né, sobre o trabalho, a Batatais, a APAI de Batatais, né, conheço, né, já ouvi falar, então é muito importante, realmente é um privilégio, né, nós aqui de Batatais, né, fazermos parte de tudo isso. Perfeito. Bom, Cris, eu quero agradecer a presença. Você sabe que a APAI sempre tem espaço garantido aqui no programa e esperar que a gente tenha aí um 2018 um pouco mais tranquilo na questão financeira para poder aí implementar as ações de uma maneira mais tranquila. Amém. Nós agradecemos muito, né, a educadora por esse espaço que sempre abre para a instituição, para poder falar dos atendimentos, né, do trabalho que é realizado, que, né, permite que a gente convide sempre a população para ir lá conhecer e, né, agradecer a todas as pessoas, né,
todos que de uma forma ou de outra, mesmo aquelas pessoas que vão lá na página e compartilham as informações, né? Todos aqueles que se dedicam, que dão uma atenção para a APAI, o nosso muito obrigado. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo com mais um Educador em Entrevista. Você fica agora com os aniversariantes do dia e, na sequência, com a programação da TV Brasil. Quarta-feira passada, foi aniversário do Fred Zangrande. A irmã Meire deseja toda a felicidade do mundo a ele. Parabéns, Fred! Tamires Daniele Malaquias também fez aniversário quarta-feira passada. Ela recebe os cumprimentos da mãe Rosana e dos irmãos Leonardo e Rodrigo. Feliz aniversário! O Iago completa hoje 10 anos. Parabéns, Iago!